Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo. E agora nós juntos vamos ler o 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, capítulo 2. Os últimos conselhos do rei Davi para Salomão, o seu filho. Quando estava chegando o dia da morte do rei Davi, ele deu conselhos para o seu filho Salomão. Então o rei Davi falou assim para o seu filho Salomão. Versículo 2. Ele disse: meu filho, escute bem o que vou dizer a você. Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. Versículo 3. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, mandar, e o obedeça a todas as suas leis e a todos os seus mandamentos. Obedeça, meu filho, porque é muito bom e melhor obedecer ao Senhor, nosso Deus. Como estão escrito na lei de Moisés, assim você será bem-sucedido aonde quer que for, meu filho. E em tudo o que fizer, você, meu filho, se você obedecer ao Senhor, Deus, Ele cumprirá, meu filho, a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Obedeça, meu filho, ao Senhor nosso Deus. Versículo 5. Além disso, meu filho, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é,
Abner, meu filho. Ele matou Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jete. Você sabe como em tempo de paz ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado. Em tempo de guerra, Joabe matou homens inocentes. E agora eu sou o responsável pelo que ele fez. E estou sofrendo as consequências do ato, da violência que Joabe fez, meu filho. Versículo 6. E você, meu filho, sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. O mate, meu filho. Não deixe ele vivo, porque ele é mau e desleal. Versículo 7. Mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa. Pois, meu filho, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Então o rei Davi continuou a falar para o seu filho Salomão. Versículo 8. E não esqueça, meu filho, não esqueça Simei, filho de Gerá, da cidade de Bauri, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente. Ele me amaldiçoou duramente. No dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Eu jurei, meu filho. Eu pedi, eu disse, Pai, meu Senhor, eu não vou o matá-lo e nem vou mandar matá-lo. Versículo 9. Mas você, meu filho, é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte do rei Davi. Então, versículo 10, então o rei Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados, na cidade de Davi. Versículo 11. Ele foi rei de Israel 40 anos, governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Versículo 7. Salomão ficou
Perdão, versículo 12, não é 7 não. Versículo 12, Salomão ficou no lugar de Davi, seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Versículo 13. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Betseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. Versículo 14. E continuou: eu quero lhe dizer uma coisa. Então Betseba disse para ele: diga, disse ela, Betseba. Versículo 15. E Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel, mas as coisas aconteceram de modo diferente. E o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Versículo 16. E agora vou lhe fazer só um pedido. E peço que a senhora me atenda. Então Betseba olhou para ele e disse: o que é que você quer? O que você quer? Perguntou Betseba. Versículo 17. Então Adonias ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sune, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Versículo 18. Então Betseba foi falar com seu filho Salomão. Ela disse: está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Versículo 19. Então Betseba foi falar com o rei Salomão, seu filho, em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Betseba se assentar ao seu lado. Afinal de contas, é sua mãe. Sua mãe merece respeito e honra. E ela se sentou do lado direito do rei. Versículo 20. Aí Betseba disse: meu filho, eu tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Falou ela, Betseba, para o seu filho Salomão. E o seu filho Salomão disse: então, pergunte, minha mãe. Faça para mim a pergunta, o pedido.
Que pedido é que a senhora quer que eu faça? Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, eu não recusarei o seu pedido. Versículo 21. Então Betseba disse: meu filho, dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Versículo 22. Então o rei Salomão, filho de Betseba, ele disse: minha mãe, por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino, afinal, Adonias é o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Versículo 23. Aí Salomão jurou pelo Senhor, Deus, assim: que Deus me castigue e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. Versículo 24. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Versículo 25. Então o rei Salomão deu a ordem a Benaias e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe, versículo 26. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais meu pai passou. Versículo 27. Depois o rei Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor, nosso Deus, tinha dito em Siló. A respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Versículo 28. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor, nosso Deus, e ficou segurando nas pontas do altar. Versículo 29. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar.
Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Então o rei Salomão mandou que Benaias fosse matar Joabe. Versículo 30. Benaias foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaias voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Versículo 31. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o assim. Nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. Versículo 32. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu, sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele. Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. Versículo 33. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes do rei Davi, meu pai, que forem reis depois dele. Versículo 34. Então Benaias foi até a tenda do Senhor nosso Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. Versículo 35. O rei pôs Benaias como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Semei. A morte de Simei. Versículo 36. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui, em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. Versículo 37. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedro, você será morto e a culpa será somente sua. Versículo 38. Está bem, o rei. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Versículo 39. Acontece que 3 anos depois,
dos escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Macá. Versículo 40. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Versículo 41. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, versículo 42, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Versículo 43. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Versículo 44. Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Versículo 45. Então, porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Versículo 46. Aí o rei deu ordem a Benaias e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim, Salomão controlou completamente a situação do seu governo. O capítulo 2 do 11º livro da Bíblia Sagrada. Repito, o capítulo 2 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, capítulo 2, só tem somente 46 versículos. Agora vamos ler o capítulo 3. Salomão pede sabedoria a Deus. Vocês encontram essas passagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 13. Leiam lá, aí vocês vão encontrar também essas mensagens lá. Repito, capítulo 3. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Versículo 2. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. E por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Versículo 3. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos do seu pai Davi, mas também matava animais e os oferecia em sacrifícios em vários altares nos montes. Versículo 4. Certa vez o rei Salomão foi a Gibeã oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício ao Senhor nosso Deus. Versículo 5. Naquela noite o Senhor
Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: Salomão, filho do meu servo Davi, o que você quer que eu lhe dê? Versículo 6. Ele respondeu, o rei Salomão respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. E o Senhor disse sim. Versículo 7. O Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, Davi. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Versículo 8. Aqui estou eu, no meio do povo, que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Versículo 9. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e sabedoria. E saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar este teu grande povo? Versículo 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Sabedoria. Versículo 11. E disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, versículo 12. Eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois de você. Versículo 13. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. Versículo 14. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Versículo 15. Quando acordou o rei Salomão, compreendeu que Deus havia falado com ele num sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Salomão julga um caso difícil. Versículo 16. Certo dia, duas mulheres da vida apresentaram-se diante do rei Salomão. E no versículo 17, e uma delas disse: ó rei Salomão, eu estava
eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. Versículo 18. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Versículo 19. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou, matou a criança. A criança morreu. Versículo 20. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia. Pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Versículo 21. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Versículo 22. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei Salomão. Versículo 23. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Versículo 24. Então mandou buscar uma espada. E quando a trouxeram, versículo 25, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. Versículo 26. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, meu senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu, nem seu. Versículo 27. Aí o rei Salomão disse: não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Versículo 28. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Aleluia. O capítulo 3 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, ele só tem somente 28 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo. E até amanhã, pelas madrugadas, estarei de volta, trazendo a palavra para todos vocês. Fiquem com a paz. Amém.